Olá, prazer em ter você aqui comigo, gratidão imensa. Bom, deixa eu te explicar, essa bonequinha aqui já está quase pronta, né? Mas eu fiz todos os vídeos ensinando passo a passo e eu tive um problema no meu telefone, então eu perdi. Enfim, eu vou refazer braço, né, aqui com vocês. E vou refazer asa, e vou refazer os lacinhos da cabeça. Mas aqui, essa parte da cabecinha, eu não vou refazer porque é muito fácil, né? A gente tinha terminado o vídeo anterior com os coques, certo? Então, o que eu faço aqui para posicionar esse cabelinho? É como se fosse vida real mesmo. Eu deixo um tantinho aqui como se fosse a nuca, posiciono o cabelinho na cabeça, né? E costuro. Lembra que tinha um fio aqui? Né? Tenha só a ciência de colocar, né, o início aqui, né, onde a gente coloca sempre a troca de cor, sempre o início de uma costura, né, porque tem um degrauzinho sempre atrás. Então, você vai posicionar e tome um cuidado, né, de tentar fazer assim, ó, pegando a costura, uma parte da cabecinha e outra parte do cabelo, sempre usando a alcinha de trás, tá? Porque aí a gente fica como se fosse um acabamentinho aqui, tá vendo? A alcinha da frente faz um acabamento e deixa mais bonitinho, naturalmente. Então, pegue uma alcinha da cabeça e vá costurando com uma alcinha do cabelo, tá? Vai fazendo isso por toda a volta, é bastante paciência, porque são bastante pontos, né? E termina aqui fazendo um nozinho simples, escondendo o fio por dentro da boneca, ok? O coque, você vai fazer a mesma coisa. Aqui, eu não te dou aonde você vai costurar, porque você tem a opção de deixar, né, o cabelinho mais junto, os coquezinhos mais juntos, mais apartados, aí fica na sua escolha. Só toma um cuidado para deixar o máximo assimétrico possível, tá? O máximo assim, é 3 voltas para cá, 3 voltas para cá. Usa sempre o miolinho do anel mágico aqui da cabecinha como um parâmetro, como uma medida para você. Então, o quanto você colocou para cá, você costura para cá. E a mesma coisa, tá? Antes de costurar, você coloca um pouquinho de enchimento, ok? Antes de costurar na cabeça. E depois, um pouquinho antes de dar toda a volta, deixa aqui uma abertura para você colocar o enchimento que tá faltando. Não coloca todo o enchimento antes de costurar na cabeça. Espera mais um pouquinho, né? Vai fazendo a voltinha. Quando tiver quase terminando, você deixa um vãozinho aqui e com a ajuda de um palitinho você vai introduzindo a quantidade necessária para encher o coque e deixar ele fofinho, mas não esturricado, não é? Então é isso. A única parte assim que eu não vou gravar de novo é essa, de colocar o cabelinho, porque não tem segredo. Você vai posicionar na cabeça do jeito que você mais gosta, ok? E bola pra frente. Vamos fazer as outras partes. Agora, o que eu vou fazer com vocês, tá? O lacinho da cabeça, super simples, super fácil de fazer. E os bracinhos, ok? E as asas, óbvio, né? Então, aqui, eu vou fazer agora o lacinho, depois eu parto pros braços, ok? Até já. Bom, então, vamos fazer o lacinho para o cabelinho. Tá? Eu vou fazer um anel mágico, e nesse anel mágico, eu vou... Peraí. Opa, deixa eu dar uma travadinha aqui, travei. Eu vou subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 3 pontos alto duplo, tá? Então, 2 voltas na agulha, passei por dentro do anel mágico, tiro 2 alças, opa, escapou. Vamos de novo. 2 voltas na agulha, passo por dentro do anel, puxo a linha. Tiro 2,
tiro as outras duas. Vamos fazer mais 2 voltas. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. O último ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2. Opa, enroscou a linha, passou. Tiro 2. Eita que tá enroscando. Passou. Então, aqui eu tenho 4 correntes, 3 pontos altos duplo, mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fechar lá no círculo mágico com um ponto baixíssimo, tá? Fechei. E a partir daqui, tá vendo? Fiz um ponto baixíssimo. Vou subir novamente 4 correntes. 1, 2, 3, 4. 3 ponto alto duplo. Fecha. Mais 2, mais 2. Mais um ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. E o último ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2, tiro mais 2. Onde tá enroscando? Aqui. Passou. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Novamente, eu coloco no anel mágico um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu vou fechar o meu anel mágico. Fechei. E veja que o laço toma forma, né? Cadê a pontinha? Não, essa não. É essa aqui que eu quero. A pontinha solta. Cadê? Aqui. Pronto. E agora, pra gente finalizar, eu corto um pedaço generoso do meu fio. Deixa eu só pegar a tesoura. Um pedacinho generoso do meu fio. Porque eu vou puxar ele aqui, trazer todo ele pra cá. Tá? Dou mais uma puxadinha no anel mágico pra fechar mais o meu círculo. Tá vendo? Tá quase pronto o lacinho. E aqui, a gente vai dar um nozinho simples, tá? Entre esses dois. 1, 2. Vou dar uma enroladinha nesse fio aqui, junto com esse, ó. Pega os dois juntos e passa assim, ó. Dá uma ajeitadinha. Essa pontinha aqui não tem problema, a gente vai dar um jeitinho nela, tá bom? E agora, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, o que que você vai fazer? Vai dar voltas aqui, ó. Só um momentinho que eu já retorno. Deixa eu só pegar minha agulha. Pronto, então a gente tem essa situação aqui, ó. Eu vou passar, segura esse fiozinho que tá solto aqui. Eu vou passar a minha agulha por dentro pra prender, certo? Passa mais uma vez. Passa mais uma vez. Não tem segredo, tá? Só pra prender esse fio aqui. Só mais uma. Ok. O lacinho tá pronto. Essa pontinha aqui eu posso cortar, sem problema nenhum, que ela não vai mais se soltar. E isso aqui vai ser costurado, né, no coquezinho do anjinho. Aqui, né? Vai ser costurado aqui na frente, tá bom? Segredo nenhum também, só fazer pontinho simples, 1 ou 2 pontinhos já vai estar seguro. E é isso, o lacinho, o enfeitinho da cabeça. Agora, vamos fazer as mãozinhas e os braços. Já retorno. Então, vamos fazer os bracinhos. E para fazer os bracinhos, a gente começa pelas mãos. Pelas mãozinhas, eu vou fazer... Para as mãozinhas, eu vou fazer um anel mágico.
usando a mesma cor, tá? Que você usou para fazer a cabecinha. Um anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, opa, 5 e 6. Fechei o meu anel e vou fazer 6 aumentos, tá? Então, aqui, em cada ponto, 2 pontos dentro dele, 6 aumentos no total. Eu vou terminar a minha segunda carreira, né? Essa aqui é a primeira, com 12 pontos baixos. Vou fazer e já retorno aqui. E aqui está a minha segunda carreira com 12 pontos baixos. A próxima parte, nós iremos fazer 3 carreiras de 12 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, a carreira de número 3, 12 pontos. Carreira de número 4, 12 pontos. Carreira de número 5, 12 pontos, ok? Então, eu volto aqui ao final da quinta carreira, ou seja, você vai fazer agora 3 carreiras de 12 pontos baixos, somente ponto sobre ponto. Daqui a pouco eu tô de volta. E aqui está, né, as minhas 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. A minha sexta carreira, eu vou diminuir um pouquinho. Então, eu vou fazer o seguinte, 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. 4 pontos, uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição. E vou terminar a sexta carreira com 10 pontos baixos. Vou fazer e já retorno. E aqui está a minha sexta carreira terminada com 10 pontos baixos. A próxima etapa é fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a minha sétima e oitava carreira serão de 10 pontos cada. Sétima carreira, 10 pontos, ponto sobre ponto. Oitava carreira, 10 pontos, ponto sobre ponto. Vou fazer essas 2 carreiras e já volto aqui com você. E aqui estão as carreiras 7 e 8 terminadas, com 10 pontos cada uma. A gente vai reduzir um pouco mais ainda. A nona carreira, ela será de 3 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição. Então, eu vou fazer por 2 vezes 3 pontos e uma diminuição e vou terminar a nona carreira com 8 pontos baixos, tá? Vou lá fazer e já retorno. Bom, está aqui a minha nona carreira terminada com 8 pontos baixos. Meu próximo passo é cortar a linha. E aqui eu vou continuar como se nada tivesse acontecido, só que agora na linha da cor do vestidinho, né? Então, eu vou passar aqui pelo ponto, só que em vez de puxar a linha cor de pele, eu vou puxar a linha lilás. Puxei a linha lilás, faço um ponto como normal, primeiro ponto. Vou fazer mais um, vamos puxar a linha, a linha lilás. E vou fazer o segundo ponto. Agora, como eu já tenho 2, eu vou dar um nozinho aqui nessas 2 pontas soltas e colocar pra dentro da minha mão, da mãozinha, pra esconder o fio. Né? E pronto, linha trocada, certo? Vamos colocar lá pra dentro pra não atrapalhar. E vamos continuar a confecção aqui dessa 10ª carreira. 10ª carreira com 8 pontos baixos, certo? Eu já fiz 2 aqui, vou fazer o restante, os outros 6 e já retorno aqui com vocês. E aqui está a minha 10ª carreira terminada com 8 pontos baixos. A 11ª carreira, eu vou fazer ela em BLO. Só para ficar um detalhe na manguinha, como se fosse o punho de uma blusa. Então, só pela alcinha de trás, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5, opa, enroscou, foi nos dois, 6, 7 e 8. Tenho aqui meus 8 pontos baixos em VLO. Só para ficar esse detalhezinho aqui, para ficar mais bonitinho. Agora, é aquele momento em que você vai colocar uma música, vai assistir um vídeo que você queira assistir, porque o nosso trabalho agora vai ser subir 14 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. 14 carreiras de 8 pontos baixos. Então, eu vou começar a 12ª carreira e vou até a 25ª com 14 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto, não tem segredo nenhum, vai ser um retinho, ok? Então, eu retorno aqui com esses 14 pontos, 14 carreiras prontas, cada uma com 8 pontos baixos. Até daqui a pouco. E aqui estão, é assim que tem que ficar o bracinho, tá? Depois de subir as 14 carreiras de 8 pontos baixos. Aqui eu cortei o fio, puxei e vou costurar simplesmente com agulha de tapeceiro, tá? Porque essa parte, falhou. Essa parte, ela vai ficar escondidinha, então não tem por que a gente arrematar, né, vamos simplificar, certo? Aqui, só isso aqui, ó, passar de um lado, agulha, opa, entrou, opa, vamos passar aqui, pro lado, pro outro, tá? Só pra fechar mesmo, pra não ficar os pontos em aberto, que vai ficar escondido dentro da manga, ok? E aqui, fechou. Faz um pontinho de costura só pra não correr o risco de descosturar de forma alguma. E é isso. O bracinho tá pronto. Deixa essa linha aqui que a gente vai usar ainda ela, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer é a manga, tá? Essa manga aqui, ok? Então, para isso, a gente dá início fazendo o famoso anel mágico. Um anel mágico com 6 pontos baixos. Ok? Então, vamos lá fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Eu já retorno aqui com ele pronto. E aqui tenho o anel mágico com 6 pontos baixos. A segunda carreira, ela será de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Eu vou terminar a segunda carreira com 9 pontos baixos. Então, eu vou fazer por 3 vezes, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Vou terminar a segunda carreira com 9 pontos. Vamos fazer, eu já retorno. Então, aqui está a minha segunda carreira pronta, com 9 pontos baixos. O próximo passo é fazer a terceira carreira, que ela vai ser composta de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, por 3 vezes. E eu vou terminar essa carreira com 12 pontos. Então, 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. 3 vezes, vou finalizar com 12 pontos. Vou fazer essa carreira e já retorno aqui. E aqui eu tenho a minha terceira carreira terminada. Antes de dar procedimento, tá vendo esse fiozinho aqui? Né? Que sobrou do anel mágico? Faz isso, que a gente vai usar ele depois para outra coisa. Passa ele por aqui, não esconde ele por enquanto, né? Deixa ele aí. Agora, a nossa quarta carreira. São de 3 pontos baixos e um aumento,
por 3 vezes e vamos finalizar a quarta carreira com 15 pontos baixos no total, tá? Então, faz aí que eu faço daqui e eu já retorno. E assim ficou a nossa quarta carreira, tá? Com 15 pontos baixos. Agora, o passo seguinte é aquele passo em que a gente relaxa um pouquinho e não precisa contar. Faremos da carreira de número 5 até a carreira de número 11, tá? Ou seja, 7 voltas. Faremos 7 carreiras, 7 voltas de ponto sobre ponto. Então, 7 carreiras de 15 pontos baixos, tá? Da quinta carreira até a 11ª, só ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas 7 voltas, você faz aí as suas e a gente já retorna. E aqui está o resultado após as 7 carreiras de ponto sobre ponto. O nosso próximo passo é fazer uma carreira de aumentos, que serão 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e eu vou finalizar a 12ª carreira com 18 pontos, tá? Então, são 3 vezes 4 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento. Eu já retorno quando terminar essa carreira de 18 pontos, ok? Até já! E aqui está a minha 12ª carreira terminada com 18 pontos e a 13ª carreira também vou fazer aumentos, só que agora serão 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento, mais 5 pontos e um aumento. E eu vou terminar essa 13ª carreira com 21 pontos, tá? Vamos lá fazer, eu já retorno. E aqui está a minha 13ª carreira terminada com 21 pontos, parece um dedal. Vamos agora fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, da 14ª até a 17ª carreira, 4 voltas, eu vou fazer 21 pontos. 4 carreiras de 21 pontos e eu retorno aqui quando eu terminar. Até já já. E aqui está até a 17ª carreira, tá ok? Então, minhas 4 carreiras aqui de ponto sobre ponto. A 18ª carreira é de 6 pontos baixos e um aumento, por 3 vezes, tá? Então, eu vou terminar a minha 18ª carreira com 24 pontos. Vou lá fazer e já retorno. E aqui está o resultado após a 18ª carreira. 19ª carreira, 7 pontos e um aumento por 3 vezes. Eu vou terminar a 19ª carreira com 27 pontos, tá? 7 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento, 27 no total. Vou fazer a minha e já retorno. E aqui está. A manguinha está quase pronta. A gente vai fazer uma carreira aqui que vai ficar como se fosse um bordadinho, um bordado, é um acabamento. Olha a diferença, né? Ela aqui, ela tem um acabamento e aqui não tem, ok? E é muito fácil fazer este ponto aqui. Vamos lá. Olha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, certo? E uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. É só isso. E fica bem diferente, muito mais bonito, né? Olha aqui a diferença daqui pra cá. Então, é só isso por toda a volta, por todos os 27 pontos. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um baixíssimo e uma correntinha. Faz aí o seu bordadinho, fica parecendo um bordado, fica uma graça, né? Faz aí o seu, eu vou terminar o meu aqui pra gente encerrar
essa manga, ok? Está aqui terminada, né, a minha carreira de finalização. E aqui o que eu fiz? Eu só dei um nozinho, né, com a agulha de tapeceiro. Passei em alguns pontos aqui dentro e vou cortar esse excesso de linha. Só isso, mais nada. Certo? Feito? Agora, né, lembra que eu pedi para deixar esse fiozinho do bracinho mais comprido? O que que você vai fazer? Vai passar, usando a agulha, aqui por dentro aquele fio. Ó, vai pescar ele aqui, tá? Então, vamos lá, vamos passar ele aqui. Deixa eu só achar minha agulha. Achar o fio, pesquei, trouxe. E é isso. Tenta deixar essa emenda aqui, né, essa troca de linha próxima deste fechamento aqui, porque tem um degrauzinho, não tem jeito. Então, você tenta deixar os dois perto, porque quando a gente for costurar, a gente vai deixar essa parte pro lado de dentro para ficar mais escondidinha, tá? Então, aqui, ó, essas emendas estão para dentro, elas não ficam aparentes. E o que que vai fazer aqui? Lembra que eu pedi para deixar o outro fio e passar por dentro? A gente vai fazer um nó. Isso mesmo, um nozinho. Simples assim. Ó, 1, 2. Dei um nozinho. Escolhe o fio que está maior e deixa, mantém um fio maior. O fio menor, o que que você vai fazer? Coloca na agulha de tapeceiro e volta ele para dentro. Se ficar muito grande, você pode cortar um pedaço para não ficar aparente, tá? Então, é só isso. Você vai... Opa! Vamos, linha. Não judia de mim, não. Bom, aqui já dá. Não vamos brigar com a linha, né? A gente só vai trazer essa pontinha de volta. Não se preocupe que isso aqui não vai aparecer. Ó, a gente traz pra dentro. Tá vendo? E corta. A gente corta esse excesso. A manga está pronta. Esse fio aqui a gente vai utilizar para costurar no corpinho. Que você vai simplesmente pegar, você vai fazer 2 peças dessas, certo? E vai medir mais ou menos, né, de um lado pro outro, tá? Não se esquece de tentar centralizar o máximo possível e deixar a troca de linha sempre aqui para trás. Sempre aqui para trás. Então, daqui para cá, você vai centralizar e costurar os dois. Eu costumo costurar na segunda linha, tá? Na segunda linha de cor lilás aqui, ó, na segunda carreira de cor lilás, depois dessa beijinha, ok? Então, você vai fazer os dois, vai costurar, né, centralizando aí, fazendo o centro da sua cabecinha, centralizando os bracinhos, e a gente retorna para fazer as asas, essas asinhas lindinhas aqui, tá? E assim, fique tranquila se você perceber que não está igual, porque exatamente nenhum artesanato fica igual ao outro. Se você fizer uma outra boneca dessa igualzinha, elas não serão iguais, mesmo você seguindo a receita à risca, porque é uma peça manual, ela é exclusiva, nunca terá uma outra igual a essa, né? Isso que é o charme do artesanato, são peças exclusivas, nenhuma fica igual, por mais que você siga a receita, então por isso que deve ser muito valorizado, ok? Olha que bonitinha. Vou ensinar a fazer isso aqui, tá ok? Então, é isso. Faz o teu outro bracinho, prende aí, né? E a gente já retorna para fazer as asas. E agora, o nosso próximo passo
são as asas, fazer as asinhas, tá? E para isso, eu vou começar com correntinhas. 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, certo? Agora, a partir do segundo elo, né? Eu tenho um elo aqui que tá saindo, a minha linha, essa eu não vou usar. A partir do segundo elo, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, opa, enroscou, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1, 2, e aí eu tenho 3 pontos sobrando, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Essa é a minha primeira carreira, ok? A segunda carreira, como que vai ser? Eu vou virar a minha peça, virei a minha peça, coloco a agulha de novo, faço uma corrente. E depois, eu vou fazer 4 pontos baixos, um aumento, 7 pontos baixos e mais 4 correntes. Eu vou fazer aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, opa, 4. 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, e agora 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, que enrolou tudo aqui. 6. E o sétimo, ele fica bem escondidinho, bem na pontinha aqui. 7. E aqui, 4 correntes. 1, 2, opa, 3, 4 correntes. E aqui, vou fazer a minha terceira carreira. Virei o meu trabalho. E a minha terceira carreira, eu vou começar a partir do segundo elo na corrente e vou fazer 11 pontos baixos. Então, eu vou usar dessas 4 correntinhas que eu tenho aqui, eu vou usar 3 delas, porque eu vou começar no segundo ponto. Então, eu vou fazer 11 pontos baixos, 3 aqui, o restante pra cá, 11 pontos, né? Um aumento e mais 5 pontos baixos, tá? Então, a minha terceira carreira, 11 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com você. E assim eu tenho, e assim está a minha terceira carreira. Nota que ela vai crescendo aqui e ela vai fazendo a curvinha por causa dos aumentos aqui. Agora, a minha quarta carreira, eu vou virar, vou fazer uma correntinha, deixa eu só puxar a linha aqui, uma correntinha, ok? E a partir de agora, 6 pontos baixos, um aumento, 12 pontos baixos e 4 correntes, tá? Vou repetir para você, a quarta carreira, uma correntinha que já está feita aqui, 6 pontos baixos, um aumento, 12 pontos baixos e 4 correntinhas. Vou fazer a minha e já retorno. E aqui está a minha quarta carreira terminada.
a minha quinta carreira. Eu vou virar o meu trabalho e sempre a partir do segundo elo aqui da corrente, esse primeiro não conta, o segundo elo, eu vou fazer 16 pontos baixos, um aumento, mais 7 pontos baixos, tá? Essa vai ser a minha quinta carreira. Vou repetir: 16 pontos baixos, um aumento, mais 7 pontos baixos, ok? Vou fazer a minha aqui, já retorno com você. E aqui está a minha quinta carreira terminada. Eu vou fazer a sexta da seguinte forma: eu viro, faço uma correntinha, vou fazer a correntinha, e a partir de agora eu vou fazer 8 pontos baixos, um aumento e mais 17 pontos baixos e 4 correntes. Vou repetir: a correntinha, 8 pontos baixos, um aumento, 17 pontos baixos e 4 correntinhas. Vou fazer aqui e já retorno com você. E aqui está a minha sexta carreira terminada. A minha sétima carreira, eu vou virar a partir do segundo elo da corrente, eu vou fazer 20 pontos baixos, um aumento e mais 10 pontos baixos. Repetindo a sequência, 20 pontos baixos a partir da segunda corrente, um aumento e mais 10 pontos baixos. Já retorno aqui com ela pronta. E agora chegou a hora da oitava carreira. Eu vou virar o meu trabalho, fazer a correntinha, 11 pontos baixos, um aumento, 21 pontos baixos e 4 correntes. Vou repetir a sequência da oitava carreira. Uma correntinha, 11 pontos baixos, um aumento, 21 pontos baixos e 4 correntinhas. Eu vou fazer a minha, você faz a sua aí, a gente já retorna. E aqui está a oitava carreira finalizada, vou fazer a nona e última carreira, tá? Então, eu vou virar o meu trabalho e a partir do segundo elo da corrente, eu vou fazer 25 pontos baixos, um aumento e 12 pontos baixos. Vou repetir a sequência: 25 pontos baixos, um aumento e 12 pontos baixos. Chegando aqui, deixa um fio para costura, ok? Vou terminar e já retorno aqui. E aqui está a minha asa terminada. Você vai fazer 2 dessa, tá ok? Aqui, este fio, né, que era do início da correntinha, você vai arrematar, esconder aqui pra dentro, e aqui você vai cortar e deixar um fio pra costura. Só isso. Pode fazer a sua segundazinha, e daqui pra frente, né, os vídeos estão gravados na sequência correta. Foi essa parte que eu perdi com vocês, que eu não consegui fazer na sequência que eu tinha feito antes, mas agora eu já tenho tudo pronto, né? Eu executando nessa anjinha aqui, desde a costura das asas até a união das mãozinhas, ok? Bordado dos olhos e nariz. Agora, segue a sequência correta. Até daqui a pouquinho, que eu vou fazer mais uma parte aí com vocês dela para terminar, que é a auréola, ok? Até já já. Oiê, estou aqui de volta com as asinhas prontas, as 2 asinhas, né? E agora a gente vai posicionar aqui, eu vou prender com alfinete para depois costurar, tá bom? Aqui, ó, o que eu faço? Eu deixo alinhado, simplesmente alinhado com uma das carreirinhas aqui. Pode até ser a segunda aqui,
lilás, tá vendo? Aí eu venho, prendo com alfinete pra ficar bem, né, pra gente entender se tá no alinhamento certo, as duas, tá? Eu faço um Vzinho, tá vendo? Ó, deixo bem retinha, deixa eu só puxar esse fio. Bem retinha, alinhada, para que elas apareçam ali na frente também. Eu vou dar uma virada para mostrar. Deixa eu só prender aqui a ponta. Tá vendo? Eu faço um V nas costas, um V ao contrário, tá? Tá um pouquinho tortinha, mas eu vou ajustar ainda aqui, só para você ter uma ideia de como você vai prender as asas nas costas, tá bom? Depois, a gente vai fazer isso aqui, não vai, ó? Trazer o bracinho pra frente pra fazer, né, o sinal de prece. E olha, daí as asinhas aparecem lá atrás, tá? Ok? Então, é esse o posicionamento pra você costurar as asas. Eu tenho aqui um fio e a partir desse fio eu costuro. Eu vou arrumar aqui, porque tá mais pra esse lado do que pra esse, né? Mas você já pode ir costurando as suas asas no corpinho do anjinho, ok? Então, eu vou só dar uma pausa aqui pra fazer, ajustar o meu, costurar, e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a auréola. Até já! Eu voltei só pra dizer que eu não costuro tudo, tá? Eu costuro aqui, ó, até esses 2, 3 pontinhos aqui e essa parte, mais 1 ou 2 pontinhos pra cá. Eu deixo solta, tá? Eu não prendo toda essa asa até bracinho, nada. É 1 ou 2 pontinhos aqui, 1 ou 2 pontinhos aqui embaixo e essa parte aqui que eu costuro no corpo. Ela fica uma asa soltinha, ok? Então, é isso, já volto. E aí estão as asas costuradas, eu deixo elas molinhas mesmo, mas tem um produtinho pra vender, até da marca Círculo, que se chama Fixa Crochê. Se você quiser uma asa mais durinha, mais engomada, é um produto que eu recomendo pra deixar assim, tá? Bom, eu tinha falado da gente fazer a auréola agora, mas primeiro eu vou terminar alguns detalhes, inclusive do rostinho, tá? Primeiro eu vou, para não ter mais um componente para atrapalhar a gente aqui no manuseio da boneca, tá? O que eu faço agora? Olha, eu vou juntar as mãozinhas, tá? Dando uma ajeitadinha aqui para que as partes de troca de cor, a finalização de carreira fique lá para trás, tá? Então, eu vou juntar essas mãozinhas aqui. E aqui do lado de trás, eu vou dar uns 2, 3 pontinhos para juntar as mãos e depois também dar uns 2, 3 pontinhos para juntar no corpinho. Assim, ela fica nessa posição, tá? É coisa bem pouquinha mesmo, é uns 2, 3 pontinhos aqui, e depois uns 2 ou 3 pontinhos no corpinho. Passa, 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 só para segurar aqui nessa posição de oração, tá? Dá uma ajeitadinha na manga, ajeita aí do seu jeito, né, para deixar ela bem bonitinha antes de costurar. Prenda com alfinete, se te ajudar, tá? E eu vou fazer essa parte, volto, e antes ainda da gente fazer a auréola, a gente vai fazer o rostinho, tá? Vai bordar o rostinho. Então, vamos lá, juntar as mãozinhas? Juntar as mãozinhas em oração? Daqui a pouco eu volto com essa parte finalizada. Voltei aqui com as mãozinhas já presas em forma de oração, 3 pontinhos unindo as mãozinhas, mais 2 pontinhos unindo isso no corpinho, tá? Como ela não tem nenhuma armação em arame, né? Então, é necessário para que ela fique nessa posição que a gente faça costuras, ok? Você ajeita a manga, né? Dá uma fofadinha nas mãos para ficar mais
mais bonitinha, não ficar uma coisa tão achatada, não é? E o que mais? Bom, vamos lá. Você tem a opção de colocar um tercinho, aqueles mini terços aqui vão ficar lindos, maravilhosos. Mas agora a gente vai pro rostinho, né? Pra depois a gente ir pra auréola, porque vai ter menos coisa pra gente manusear, ok? O rostinho, o que que eu faço? Olha, a metade, eu venho aqui a metade, né? Mais ou menos aqui assim, ó, é olho mesmo, tá? É olhômetro mesmo. E vou marcar 3 pontinhos assim, só pra gente delinear mais ou menos o narizinho, tá? Aí eu vou ter um narizinho. O que eu vou fazer? Só passar linha de um lado pro outro, de um lado pro outro, mas eu vou fazer com vocês, tá bom? Os olhinhos, eu vou marcar mais pra aqui pra cima, deixa eu ver, 1, 2, 3, terceira, 1, 2, final da segunda carreira, aqui, aqui, aqui. Eu vou subir mais um pouquinho pra cá, assim. Ok? Isso ainda é só um esboço, tá bom? Aqui, mais ou menos aqui. Tá vendo? Não tem uma marcação certinha. Ah, na carreira tal você vai fazer isso. Não, a gente vai por tentativas de como vai ficar, né? Você pode ter um outro modelo de olhinho para bordar, você pode colocar um olhinho com aquela trava de segurança. Eu gosto deles bordadinhos. Deixa eu ver, mais ou menos. Aqui dá para fazer uma franjinha ainda, então eu acho que é isso, tá? E agora eu vou só preparar a minha linha. Aqui, narizinho, cor da pele, olhinhos, um marrom, um pretinho. Aí usa o que você tiver em casa e a imaginação, tá? Por que que eu coloquei 3? Porque a gente vai fazer 3 cílios aqui. Olhinho vindo aqui e os cílios, né? A linha do olhinho vindo e os cílios descendo. O que eu posso fazer também é trazer uma aqui mais pra cima, assim. Trago aqui a linha e os cílios descendo aqui embaixo. Vamos subir mais uma. Isso. Opa, aqui foi muito. Aqui. Então, ó, deixa eu só mostrar pra vocês qual é a minha ideia, tá? Aqui, ó, eu desço com a linha pra essa linha. Vou fazer uma linha aqui e aqui a pontinha dos cílios descendo. Deixa eu mostrar. É essa a ideia aqui, tá vendo? O alfinete que tá aqui em cima, ele tá marcando os cílios que vão descer e eu tenho uma linha aqui em cima, tá? Então, aqui, ó, descendo, né? Aqui eu vou ter uma linha aqui em cima e os cílios, a pontinha dos cílios aqui. Eu acho que é isso, né? Vamos testar? Eu vou fazer primeiro o narizinho, deixa eu só pegar a linha, cor da pele, pra gente bordar o nariz. Daqui a pouco a gente volta. E aqui estou com a minha linha na agulha de tapeceiro. Eu vou colocar essa agulha num ponto qualquer, vou escolher um ponto aqui embaixo, opa, num ponto qualquer, e vou sair nesse primeiro alfinete, tá? Vamos lá, cadê minha agulha? Aqui, ó, saí no primeiro alfinete. Eu vou deixar um pouquinho de linha aqui embaixo, pra gente depois amarrar. Esse alfinete eu já posso tirar. E eu vou vir aqui no último alfinete. Deixa eu só colocar pra poder tirar. Já posso tirar esse do meio também. E vou sair neste mesmo ponto, tá? Então, eu vou colocar e já vou sair lá no mesmo pontinho, ó. É isso. Isso é o narizinho. Agora, eu faço isso mais umas 3, 4 vezes. Vamos ver como que vai ficar. Como é uma menininha, né? É mais delicadinha do que o que eu fiz com o menininho. Vamos lá, mais uma. Mais uma vez. Eu acho que dá pra fazer mais um, né? Ok, eu acho que tá bonitinho assim o narizinho.
Se você quiser um narizinho mais grossinho, vamos fazer só mais um. Ó, eu já vou colocar a linha aqui e já vou sair neste mesmo ponto aqui de baixo, tá? Então, eu coloquei aqui e já vou buscar esse ponto aqui de baixo, no mesmo lugar, ó. Puxei, fechei. Só dá uma ajeitadinha nas linhas aqui pra deixar modelado o narizinho, né? E aqui, o que que eu faço agora com essa linha? Eu vou dar um nozinho simples, né? Ó, nozinho simples, dá uma apertadinha, tá? Porque esse fio o nozinho vai entrar assim. Aqui, fechei, certo? E agora, eu vou simplesmente colocar esses 2 fios na agulha. 2 fios, um por um na agulha, passar por dentro da boneca, pro outro lado e cortar. Tá? É isso, ó. Aqui pelo mesmo buraquinho, que eles saíram com a linha, ó, passo lá pro outro lado. Aqui um, vamos passar o outro. No mesmo buraquinho da linha. Passei pro outro lado. Aí, a gente esconde aquele nozinho, certo? Vou tirar do caminho. Ó, a gente escondeu o nozinho, não fica nem sinal dele. E aqui, é só vir com a tesourinha e cortar. Cortou um, cortou o outro. Pronto. Tá feito o narizinho. Vamos fazer os olhinhos agora. Vou pegar a linha da cor e já volto. E aqui está a hora da gente fazer os olhinhos. Eu peguei um tom de marrom um pouco mais escuro do que o cabelo, que é a Brigadeiro, Amigurumi Círculo Brigadeiro. E, para não correr o risco de ficar nenhuma marca marrom aqui na frente, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer daqui do cabelinho, tá? E eu vou encontrar com esse primeiro pontinho aqui, ó. Primeiro pontinho não, primeiro alfinete, tá? Então, eu vou trazer ele pra sair neste primeiro alfinete aqui, que eu já posso até tirar ele. Não esquece de deixar um fio ali pra depois a gente esconder, né? Com esse fio, a gente vai fazer os dois, tá bom? E eu vou trazer pra esse primeiro ponto, lembra que a gente vai fazer vai fazer a linha aqui? Então, eu vou trazer daqui até este ponto aqui, que é onde vai sair o outro cílio, ó. Certo? Vou voltar com ela pra cá, pra fazer a linha, né, da pálpebra, de começo do cílio. E daí, eu já posso começar a sair com ela pra fazer o pontinho dos cílios, ó. Sai aqui embaixo no outro alfinete. Já entro aqui, ó. Ó, já saio aqui nesse alfinete, certo? Aqui eu vou entrar, vamos fazer uma menina mais delicadinha, né? Aqui eu já vou entrar aqui, neste ponto. E vou sair já no outro alfinete pra fazer a outra ponta do cílio. Ó. Tirei, venho aqui e saio aqui no outro alfinete pra fazer a outra ponta. Vendo? E aqui eu volto pra cá, tá? Pra essa ponta aqui. E já vou sair lá do outro lado, lá no outro cílio, ó, lá na outra ponta. Ok? Eu entrei aqui na finalização dessa primeira linha. Ok? E já saio nesse outro aqui, ó, já trago o fio pra cá.
E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Esse eu já posso tirar. Então, eu vou colocar aqui, ó, e logo em cima desse alfinete, e vou sair logo em cima do outro alfinete aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Ok? E vou voltar com ele pra cá. Voltei com ele pra cá, já saio no buraquinho do alfinete de baixo. Voltei aqui, já saio aqui, ó. Certo? Aqui, eu já volto aqui pra cima. Deixa eu ver, o outro eu peguei bem aqui na pontinha. Já venho pra cá. Se bem que eu podia ter trazido mais pra cá, né? Pra ficar igualzinho, vamos fazer isso. Vamos trazer pra cá, nessa ponta. E já vamos sair aqui neste outro alfinete. Deixa eu só soltar, tentar achar ele aqui. Ai, com essa câmera na minha frente. Pronto, foi. Embaixo, assim. Ok. Eu venho nesse e trago aqui pra cima e já saio lá no outro alfinete. Esse aqui já posso tirar, né? Já saio lá no outro alfinete. Ok. Assim. E aqui eu finalizo aqui, certo? Finalizando aqui, eu vou levar esse fio neste buraquinho aqui. Se você quiser fazer, cortar um caminho, vai ser difícil chegar lá, você sai em qualquer ponto aqui. Eu saio em qualquer ponto. Deixa eu só finalizar. Olha que bonitinha. Eu saio em qualquer ponto aqui, entro no mesmo ponto para sair nesse aqui. Só porque era muito distante, a gente faz essa parada, né? No meio do caminho para tomar uma água. Ó, sair no mesmo local. Ok? Aí ele fica escondidinho, tá vendo? Não tem nem vestígio dele aqui. Olha aí que belezinha. Tomando forma o nosso rostinho. E aqui é o mesmo procedimento que eu fiz no narizinho. Eu vou dar 2 nozinhos, vou amarrar bem, né? Ó, amarro bem. Só toma cuidado para não repuxar os olhos lá, para não ficar afundado os olhos. Opa. Aí eu venho, ó, tá vendo que deu uma puxadinha aqui, ó. Ficou afundadinho? Eu dou uma afrouxadinha aqui pra trazer essa linha mais pra fora. Aí, pronto. E agora assim, esconde a linha, traz com a linha de tapeceiro pra qualquer outro ponto, esconde ela e corta o que sobrar. O rostinho tá pronto. Se você quiser dar mais algum detalhe no rostinho, tipo passar um blush, tá? Fica bem bonitinho, vou deixar ela mais coradinha. Tá? Então, eu vou fazer esse processo aqui pra esconder as linhas e cortar o excesso. E eu volto pra gente fazer a auréola, que é só o que tá faltando pra finalizar. Até já já. Bom, estou aqui de volta, né? O que a gente vai fazer agora é cortar um arame, tá? Eu usei um arame 1,24 milímetros, ele é fininho, então por isso que eu fiz 2 voltas aqui, tá? Eu usei como, olha pra ver, né? Eu usei como molde isso aqui, mas na hora que a gente tira daqui, ele dá aquela largada. E eu deixei desse tamanho mesmo, que eu achei que vai ficar legal, tá? Então, usa alguma coisa circular que você tem de molde em casa pra cortar esse arame, né? Dá uma olhadinha antes se vai ficar bem na cabecinha, tá vendo? Esse é o caso. O que eu vou fazer agora, pra gente não se machucar com essas pontas, né? Eu vou passar uma fita crepe, tá? Uma fita crepe toda aqui em volta, prendendo essas pontas,
né, para não machucar. Daí sim, depois eu vou fazer com a fio encanto dourada, que eu tenho aqui, né, a volta. Aí, a gente vai poder fazer de duas formas, ou só envolver, né, enrolar essa linha encanto neste arame, que já vai estar coberto com a fita crepe, para que a gente prenda aquelas pontas e não machuque, ou a gente vai poder fazer pontos baixos, né, envolver todo esse arame em pontos baixos, como foi feito neste caso aqui, ó. Tá? Tem as duas maneiras para se fazer, ou você só dá a volta no arame com a linha dourada, ou você faz pontos baixos nesse arame. Aqui foi só envolvendo ele em pontos baixos, ok? Eu vou só dar um tratamento neste arame aqui, para que não me machuque quando eu for trabalhar com ele, e também para quem receber a boneca de presente, ou se você fizer uma venda, isso não machuque ninguém de alguma forma, tá? Então, eu vou realmente envolver para que eles fiquem mais juntos possível aqui, para depois a gente colocar o fio dourado nele. Já volto. E aqui eu tenho o meu arco, todo envolto numa fita crepe, assim não fica pontas, a gente não se machuca, né? Não tem... Fica mais seguro para manusear também, não fica aquele fio solto. E a minha sugestão para você agora são duas. Ou você vai fazer isso aqui, né, simples, ir envolvendo esse arco, né, e de forma circular mesmo. Só ir dando as voltinhas aqui, né, para fazer ela dourada, até essa auréola dourada. Fica um trabalho bem delicado, tá? Ou a minha outra sugestão é fazer pontos baixos em torno dela. Para isso, você vai dar um nozinho e ir tecendo isso aqui em pontos baixos, né? Passa aqui, passa o fio lá para trás. O começo é chatinho, mas a gente dá conta, né? Aqui você vai pegar de baixo e fazer o ponto baixo, certo? Pega de novo de baixo, traz de baixo para cima e faz o ponto baixo. De baixo para cima e faz o ponto baixo. E ir fazendo isso por toda a volta, tá? Dá uma juntadinha. Pega de baixo, traz pra cima e fecha o ponto baixo, ok? Dessa forma, vai ficar igual essa aqui, ó. Tá? Fica desse jeitinho aqui ao terminar. Aí, você escolhe qual você quer. Se você quer esse aqui, né, fazendo com uso de pontos baixos, né, agulha, ponto baixo, e ir juntando, tá? Esse trabalho. Ou aquele que eu já falei antes, de ir envolvendo aqui, né, todo esse arco de forma circular, tá? Você escolhe qual o trabalho que você quer pra você, qual que você acha mais bonito. Faz aí, eu vou fazer o meu aqui e a gente já retorna com isso pronto para fixar, tá? Fixar também não tem segredo nenhum, absolutamente nenhum. Você vai trazer aqui para trás e vai fazer, ó, um pontinho aqui nessa ponta e outro pontinho aqui nesta ponta, onde estão meus dedões, para ele ficar seguro na cabecinha, ok? Um em cada pontinha aqui, deles ficam seguros na cabeça, tá? Sem segredo nenhum. Ao final, eu te aconselho colocar pontinha, uma colinha, uma pontinha de cola, dá um nozinho, né, de costura com agulha de tapeceiro, quando você terminar de envolver, e põe um pinguinho de cola pra não deslizar mais.
E a partir daquele mesmo ponto, você faz a fixação, né, com agulha de tapeceiro também, né, fazendo o envolver, né, passa por cima do arco, passa por dentro do boneco, por cima do arco, dentro do boneco, e assim vai. E procura fazer naquele pontinho que você colocou a cola, daí é mais um reforço para que isso não se solte, tá? Eu vou fazer o meu arco, daqui a pouco eu retorno. Voltei, eu fiz a minha só fazendo o contorno do arame com fio dourado. E aqui é prender assim, dando a voltinha mesmo, tá bom? Falta só fazer o arremate aqui. Você pode colocar um pininho de cola depois pra não correr o risco de se soltar. Tá? Então, ela fica assim, deixa eu só erguer aqui um pouquinho. Olha lá. E para deixar ela com uma carinha mais rosadinha, né, coradinha, eu uso blush mesmo. Eu faço isso, ó, eu passo o dedo, passo em mim para tirar o excesso e venho aqui onde eu quero colocar, na bochechinha. Aí eu espalho com o dedo limpo de blush, que não tinha blush, ó, e ela fica com uma aparência mais coradinha. Maquiagem mesmo. Faço esse detalhe assim pra ela ficar mais rosadinha. E é isso, gente. Tá praticamente pronto. Só falta, né, rematar aqui, tá? Eu vou terminar essa parte aqui e já retorno pra gente finalizar o vídeo, né, esse meu vídeo de anjinho aqui com vocês. Eu acho muito bonitinho, fico só admirando. Fica muito bonito, né? Pra dar de presente, pra deixar como decoração na sua casa. Já retorno. E aqui eu retorno com essas duas belezinhas lado a lado. Ficam muito bonitinhos, uma ótima opção de presente. Eu passei a receita da menina, né? Que ela é um pouco mais complexa por causa só do coquezinho aqui em cima. De resto, é a mesmíssima coisa, né? E no menininho, a única diferença é que eu fiz uma franjinha. Não tem nenhum segredo, você só colocar a agulha e ir puxando fios e retornando para o mesmo ponto, tá ok? Então, estão aí. Agora, use a sua imaginação com relação a fazer as cores, a fazer o tipo de cabelo, a fazer a auréola, né? E eu quero, assim, agradecer imensamente. Eu tenho meu coração muito feliz de ter tido você comigo nesses dias para acompanhar essa receita do anjinho. E eu fico muito feliz realmente de poder compartilhar algo que eu sei fazer com vocês, ok? Então, eu quero agora pedir, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha essa receita, tá? Que eu estarei, essa semana, estou selecionando uma nova para vir aqui fazer com vocês, tá? Fiquem aí comigo, tá bom? Um beijo no coração de cada um, fique com Deus e até a próxima!